Flávio Prado, 2-0 do São Paulo contra o Bahia. Você citou agora há pouco, né? Que ficou impressionado com a facilidade desse resultado construído pelo São Paulo e que não sofreu durante o segundo tempo, né? Ele faz 2-0 na primeira etapa e no segundo tempo administra com muita facilidade mesmo, né, Flávio? O São Paulo começou muito bem, começou dominando a partida, fez 1-0, fez o segundo gol, que até agora a gente não chegou a uma conclusão se foi bem anulado ou não. Aí teve um momento, sim, que o Bahia teve uma oportunidade, foi no contra-ataque, quando o Jean Lucas sai na cara do gol e o Rafael fecha bem o ângulo e ele também perde o gol. Ali o jogo equilibrou, ali o Bahia chegou a criar algumas oportunidades e aquele foi o único momento que o São Paulo teve problemas. Aí ele fez o segundo gol, foi pro intervalo e depois não teve jogo. Depois isso aí, né? Cai daqui, vira de lá, mexe daqui, aí não, realmente não aconteceu nada. Então acabou sendo fácil pro São Paulo. Eu me surpreendo, eu não descartava a vitória do São Paulo, obviamente, entendia que o Bahia era o favorito pelo que o Bahia vinha jogando, mas não era descartável a vitória do São Paulo. Mas, assim, uma vitória do São Paulo fácil, aí era completamente fora de qualquer prognóstico. Pelo menos no meu modo de entender. Ganhar o jogo, ok. Tá jogando em casa, em algum momento vai ter que reagir e tal. O time do São Paulo não é espetacular, longe disso, mas também não é um time para, em 8 jogos, perder 7. Tava fora, né? Em algum momento ia ter que reagir. Mas a maneira como o jogo foi muito fácil, muito tranquilo. Surpreendeu pela facilidade com que o São Paulo ganhou o jogo. E até digo mais, se fizesse mais um gol, não estaria fora não. Se aquele gol que foi anulado fosse validado, ou esse último lance do Tapia que saísse o gol, não teria nada de errado não. O Bahia teve uma única oportunidade num lance de vacilo no contra-ataque na bola de Jean Lucas. Ou seja, tranquilo São Paulo, muito tranquilo. Exatamente, São Paulo que com essa vitória, né, agora aparece como o 8º colocado, 41 pontos. Mas o Vasco ainda joga na rodada, né? O Vasco joga com o Bragantino em Bragança Paulista. Daí o São Paulo depende desse resultado para permanecer ou não na 8ª posição. De qualquer forma, subiu ali e pontuou em casa no Morumbi. O São Paulo que neste momento a briga é por Libertadores, vai depender ali do campeão da Copa Sul-Americana, da Libertadores, para abrir mais vagas ou não aí no Campeonato Brasileiro. Mas o ideal seria terminar, claro, na melhor das hipóteses, né, ali entre os 6 primeiros. Mas nesse momento o Botafogo é o primeiro ali do G6 com 46. São Paulo tem 39. Aliás, 41 agora, né? 39 tem um Vasco. 41 a 46. Essa distância encurtou com os tropeços recentes aí de Bahia, de Botafogo. José Manuel de Barros, vitória do São Paulo, que nessa missão de buscar Libertadores da América, de ponto em ponto, de vitória em vitória, quem sabe agora, com esse triunfo contra o Bahia, consegue emplacar uma sequência de jogos nessa busca por Libertadores, né, Zé? Então, a situação do São Paulo era terrível, né? Não só pela eliminação na Libertadores, mas os resultados no Campeonato Brasileiro eram muito preocupantes mesmo, né? O torcedor não foi à toa que deixou de comparecer hoje no Morumbi. Há outras questões, né? Bem colocado ali pelo Chacon, preço de ingresso, bronca com a diretoria, mas acima de tudo, a falta de resultados, né? Ok, se é eliminado na Libertadores, mas segue conquistando vitórias importantes no Campeonato Brasileiro, o torcedor se sente motivado. Nem mesmo o jogo sendo uma espécie de despedida no ano no estádio do Morumbi, né? Porque daqui para frente, por causa dos shows, ele vai ter que jogar em outro local e escolheu a Vila Belmiro para fazer as 4 últimas partidas que tem como mandante no Campeonato Brasileiro. Nem isso sensibilizou a torcida do São Paulo. A campanha era ruim, o desempenho estava muito ruim e parecia que o São Paulo não estava encontrando forças para reagir. Mas hoje encontrou, numa soma, primeiro, de um bom jogo do São Paulo. São Paulo, desde o início, soube se impor, com boa movimentação, com alguns jogadores individualmente atuando bem, mas coletivamente também, somando-se a um Bahia que me pareceu muito desgastado. Eu sei que o Bahia não é de hoje que tem problemas para jogar fora de casa. O desafio do Rogério Ceni, Bahia consegue vitórias importantes. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, jogando na Fonte Nova. Recentemente goleou o Grêmio e venceu o Internacional. Ou seja, em casa o Bahia está muito forte, mas fora de casa não. Não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Mas hoje ele foi muito passivo hoje. Me pareceu assim, e é uma teoria, não sei se essa é a realidade, muito desgastado.
cansado, né? Jogou no meio de semana contra o Internacional. Há jogadores ausentes por contusão, há jogadores voltando, e o Rogério Ceni tem reclamado muito dessa questão física do time dele, né? O Bahia é talvez o time que mais tenha jogado na temporada no futebol brasileiro. E tanto é que ele perdeu 2 jogadores que se machucaram sozinhos, entraram e 1 minuto depois, 2, sei lá, um pouquinho de tempo dentro de campo, pediram para sair, tiveram que sair do jogo sentindo contusões. Ou seja, bem complicado para o Bahia. E assim, houve um esforço grande dos jogadores do Bahia, mas essa questão física eu acho que pesou demais. Bahia foi muito, assim, foi uma presa quase fácil para o São Paulo. O Flávio tem toda a razão. São Paulo até ganhou com facilidade o jogo de hoje no Morumbi. Vocês vão dizer, mas o Rafael fez pelo menos 2 grandes defesas. Ok, mas o Ronaldo também, né? Além dos 2 gols, teve o gol anulado, e o São Paulo perdeu a oportunidade para marcar mais gols no jogo. Então, bom jogo do São Paulo de um lado, e no Bahia, um Bahia realmente que, jogando como visitante, tem decepcionado, e hoje não foi diferente. Ô Flávio, e até para falar desse Bahia também, né? Porque vive uma fase assim de muitos jogadores fora, vocês citaram durante a transmissão, né, machucados, enfim, e que o Rogério convive com esse problema. Nós citamos também aqui durante a transmissão, é o time da Série A com mais jogos, vai terminar a temporada com 80, e aí Fluminense e Corinthians podem chegar um pouco perto disso, porque estão na Copa do Brasil, e o Fluminense disputou a Copa do Mundo de Clubes, né, mas no geral o Fluminense será já, mesmo com esses jogos de Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil, o Bahia será o time com mais jogos na temporada, 80, é muita coisa. E assim, até olhando a classificação, o Bahia está numa posição confortável, boa, né? Mas, por exemplo, o Mirassol está à frente, vai até desenhando ali um G4 já com Palmeiras, com Flamengo, com Cruzeiro e Mirassol, porque a distância vai já... Agora são 6 pontos, né, do Mirassol para o Bahia, que é o 5º colocado. Tem feito diferença, né? Esses desfalques, esses problemas e essa sequência do Bahia na temporada, né? São muitos jogos mesmo, 80 jogos contra a Copa do Nordeste, né? O Bahia que disputou Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americano, enfim, uma temporada com esse calendário, né? Vai chegar a 80, né? Vai chegar a 80. Até o final do Brasileiro. Isso. Vai chegar com 80. É uma coisa absolutamente insana. Quando você fala o Bahia... porque hoje nós estamos fazendo o jogo do Bahia. Amanhã, quando a gente for fazer o jogo do Palmeiras, nós vamos falar do Palmeiras. Falar do Cruzeiro, faz a mesma coisa. É um desgaste absurdo de todo mundo. É uma coisa totalmente insana. 80 jogos significa vários jogos com nível baixo. Nós temos um calendário que já dá... O Cruzeiro já faz um tempo aí que está jogando só brasileiro, Eles se livraram da Sul-Americana, né? Ou seja, está conseguindo melhorar um pouco. Ele e o Mirassol estão levando uma certa vantagem em relação a Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Claro, o ano que vem eles vão ter esse calendário e aí vai ser a mesma coisa. Então é insano. A preocupação da nova direção da CBF em mexer no calendário foi absolutamente pertinente, mas ainda falta, ainda tem... Não consigo ver Primeiro, por que tem campeonato estadual? Primeiro, de cara. Segundo, já que tem, por que quem está disputando Série A, Série B, Série C, quem tem calendário, por que tem que disputar isso aí também? É um negócio meio doido, né? Aí nós já estamos falando agora em 11 datas. 11! Né? Já está esticando pra caramba de novo. Antes a gente falava em 16 termos de Campeonato Paulista. É insano, é completamente insano, não tem a menor condição, não dá, não tem sentido, não tem lógica. Nós temos que ter uma matriz campeonato brasileiro, parece que nós estamos caminhando para isso, né? Começando mais cedo esse ano. E nos intervalos disputam-se as Copas Internacionais, e aí, claro, você não vai disputar Sul-Americana e Libertadores, você vai disputar uma ou outra. E só entra na Copa do Brasil quem estiver, ou na fase lá decisiva, lá na frente, como já vai voltar a acontecer, e nas outras competições, tipo Sul-Americana, não vai disputar quem tiver mais de uma competição. Pronto. Fica uma coisa bem tranquila, fica uma coisa, né, sossegada. Mas não, é difícil de entender isso. É claro que todo mundo se desgasta, é claro que todo mundo fica estourado. São 80 jogos, mas são 80 viagens. Ou vai, uma parte em casa, metade. E o Brasil não é pequeno. Não é pequeno. Concentração, treinamento. Climas diferentes, gramados diferentes, alguns ótimos, outros péssimos, outros com
Como diz o Mauro, de plástico? Estilo carpete, estilo um gramado que alguns odeiam, outros entendem que até são razoáveis. Mas, enfim, são condições muito diferentes, né? Então, não tem jeito. O atleta, hoje, ele é muito exigido. Hoje, nós temos menos jogadores e mais atletas. Hoje, o jogador de futebol é só olhar, né? O médio tamanho dos caras. São caras grandões, são atletas, eles têm uma exigência física enorme. Então é diferente, por exemplo, hoje ele corre muito mais do que corria um jogador nos anos 60. O jogador dos anos 60, ele era habilidoso. O jogador, hoje, ele é forte, ele é atleta, ele tem uma exigência física. Ora, quando você é um craque, quando você é habilidoso e você joga muitas vezes, você não vai sofrer tanto, porque você é craque, a bola vai no teu pé e você vai fazer a bola correr. Esse tipo de jogador atual, aí eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma constatação. Há uma exigência de que ele corra muito, ele tem que estar em todos os lugares, ele tem que participar mais do jogo, ele tem que ser mais veloz, mais forte, os choques são maiores. E ele joga muito mais do que se jogava antes. Fica impossível, né? O negócio... Então é natural que os clubes tenham um problema. É natural. Não tem jeito. E cada vez vai ficar maior esse problema se não tiver uma providência. Tem que... Esse novo calendário já vai dar uma melhoradazinha. Já vai dar uma ajeitada boa. Não podemos esquecer que o ano que vem tem Copa do Mundo. Ou seja, tudo isso é feito de uma maneira mais amarradinha, né? Mais presa. Então... E no ano seguinte tem Copa do Mundo Feminina, que também vai, como é no Brasil, o Campeonato Brasileiro também. Mas estão de brincadeira também, né? Mas pela utilização dos estádios do Brasil, vai parar também. Aí, não estou dizendo que vai parar. Não estou condenando. Eu estou fazendo, eu estou resmungando. Não. Eu acho um absurdo, tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. São coisas completamente diferentes. Alguém vai dizer, não, é futebol. Não, é diferente. O tipo de pegada, não estou criticando nada de ninguém. Estou dizendo o seguinte: o futebol masculino e o futebol feminino são diferentes, públicos diferentes, pessoas diferentes. E há uma forçação de barra como se fosse uma coisa só, e não é. Eu também acho. Não é, são coisas diferentes. Bom, vão utilizar os estádios, ok, tem ainda estádio. São Paulo tem um monte de estádios. Então você utiliza, o do Corinthians deve ser, né? Porque é o estádio com provavelmente de Copa do Mundo. Aí Maracanã, né, Zé? O Maracanã. Você vai usar 10, 12 estádios. Pô, o Brasil tem um monte de estádios. Dá para você fazer, dá para você seguir e é misturar as coisas. Você não tem... isso chama-se forçar a barra. A gente diz, vai usar o estádio, mas claro que a CBF, sei lá, FIFA ou quem comprou direitos, né, quer chamar a atenção, né, quer concentrar toda a atenção do país no evento. Não vai conseguir. Os 8 estádios, só para informação: Maracanã, Arena Fonte Nova, Arena Itaquera, Mineirão, Mané Garrincha, Castelão, Beira-Rio e Arena de Pernambuco. Sobra bastante estádio. Então, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte: eu estou sendo muito pragmático aqui, tá? E, de novo, não é o que eu acho ou o que eu não acho. É o que eu vejo. Eu, que vivo de futebol há mais de 50 anos. Eu não conheço ninguém do meu meio que acompanha o futebol feminino. Ninguém. Tá certo, tá errado, é preconceito. Eu não estou entrando nesse lado. Eu não conheço ninguém que acompanha futebol feminino. Digamos que a Jovem Pan vai transmitir o Campeonato Mundial Feminino. Eu vou ter que correr atrás de informações. Eu não acompanho. Não conheço ninguém da nossa equipe que acompanhe. Pode ser que alguém acompanhe, não conheço. Ou seja, não tem nada a ver. Agora, fazendo justiça, Pedro Henrique Sperber. Ok, tá bom. Tá bom. Grande abraço pro nosso PH. Aí o que vai acontecer? Isso vale também para o público, né? De um modo geral. Por quê? Porque são coisas diferentes, são públicos diferentes, são questões diferentes. É como se você fizesse, sei lá, um mundial de basquete no Brasil e parasse o futebol. São coisas diferentes. Não, vou de novo dizer, não estou... você acha que isso é certo? Eu não acho nada. Simplesmente são coisas... Eles estão misturando coisas desiguais. É futebol, sim, mas futebol, mas fosse o Mundial Sub-20, ia parar? Não para. E você também acha que não devia parar, né? Claro que não. Exatamente. Claro que não. Não tem sentido. Vai apertar o calendário e vai esvaziar o... Eu tenho... Olha, quase certeza. Vai acontecer... Os treinos dos times masculinos vão ter mais repercussão do que boa parte dos jogos. Aí você fala, bom, seleção brasileira, aquele impacto, né? Tomara que as meninas sejam felizes e tal. Tá, mas e os outros jogos? O time brasileiro, não sei como é que vai ser o regulamento, digamos, joga 6 jogos. E os outros? Alguém consegue imaginar
as pessoas paradas, como eles param para uma Copa do Mundo, um jogo, sei lá, Japão e Estados Unidos? Não vai parar, gente. É forçação de barra. Então, mas enfim, não é problema meu, né? Só estou fazendo uma citação. Não, exatamente. Eu concordo bastante com o Flávio. E a comparação com o Mundial Sub-20, ela dá, digamos assim, ainda mais noção do comentário. Porque não deveria parar. Desse período vai ser dado férias para os jogadores. Porque as férias, por exemplo, no final da temporada, esse ano, por exemplo, né? E aí é por causa da Copa do Mundo masculina. Ou seja, os jogadores vão ter menos férias agora e depois vão ter férias no meio do ano. Aqueles que não estiverem disputando Copa. No ano seguinte, que é o feminino, também vai tirar uma parte das férias no começo do ano e uma parte, metade, talvez, das férias dos jogadores do que disputam o Campeonato Brasileiro serão durante esse Campeonato Mundial. Então, uma parte dessa competição, os jogadores estarão de férias e depois fazendo uma intertemporada visando o segundo semestre. E vai acontecer, inclusive, uma coisa muito curiosa, porque o futebol vai seguir, vai ser no período de férias, de férias europeias, é isso o campeonato? Esse Mundial? No meio do ano. Isso, é em junho, julho, no tempo do masculino, né? Que é junho, julho, também será no feminino. Porque aí os torneios internacionais, eles ganhariam um destaque considerável. Porque realmente não dá para imaginar o mundo parando para ver um campeonato de futebol feminino. Talvez algum dia. No momento atual, eu não consigo. Enche estádio? Claro que enche estádio. E vai encher, e vai. Os Jogos do Brasil vão ter uma repercussão grande, os estádios vão estar cheios. Claro que sim, lógico. Mas um estádio cheio, eu sempre falo, quem vai ao estádio de futebol é a minoria. Minoria. Hoje o Morumbi tinha 15 mil pessoas. Se eu tivesse 60, quantos torcedores de São Paulo tem? Quem vai no estádio é minoria. Por isso que eu não tenho nada contra ingresso caro. Eu acho que tem que cobrar, tem que custar caro. Você vai para o estádio, é um privilégio. São Paulo tem, sei lá, 15 milhões, 18 milhões de torcedores, vão 60 mil no estádio. São privilegiados por uma série de fatores. Então, é a mesma coisa. O estádio vai ter um público dos Jogos do Brasil, tá? Mas o resto não vai acompanhar. Não é uma cultura brasileira. E eu não acredito que isso mude com o Mundial. Mas tenho nada, tomara que seja um sucesso. Tenho nada contra as pessoas trabalharem, as meninas fazerem o trabalho delas, conquistarem coisas, melhorarem a condição de trabalho. Nada, não tem nada de preconceito. É simplesmente uma observação clara. De novo, você que está nos ouvindo aí, você que gosta de futebol e tal, você conhece alguém do seu meio que acompanha? Eu, sinceramente, você falou do PH Sperber, só. Aqui eu só conheço o PH, assim, é uma equipe importante, de uma rádio histórica e tal. E não é preconceito. Aqui ninguém tem nada contra nada. Simplesmente não é uma coisa que as pessoas estão culturalmente acostumadas. Talvez daqui a umas 2, 3 gerações isso mude. Mas nesse momento não acredito nisso.